Bom dia a todos, meu nome é Taneia Baquinha, eu sou professora associada em Projeto Urbano e Teoria Crítica pela Universidade de Tecnologia de Delft, nos Países Baixos, gaúcha de Porto Alegre. Agora aqui me encontro em Roterdã, infelizmente não posso estar com vocês nesse dia tão importante, tão com uma programação tão incrível, trazendo diferentes vozes em reflexão sobre a questão da crise climática que infelizmente enfrentamos e como nos posicionarmos, né, em relação a ela para o futuro sustentável das nossas cidades, regiões e do ambiente como um todo. Eu gostaria só de trazer alguns pontos de reflexão, com vocês mesmo à distância. Então, essa questão do tempo fragmentado, do tempo fraturado, que hoje nos encontramos, que é a questão da contemporaneidade, né, do contemporâneo, do ser contemporâneo. E só algumas imagens de um fotógrafo que retrata muito bem essa questão do urbano, né, do contexto urbano, do ser urbano, como consequência de um histórico de industrialização, da logística, nela incluída, das questões de mercado, do consumo, que levaram historicamente à condição de acúmulo, não só de bens, né, de capital, mas infelizmente um grande acúmulo de toxicidade, de poluição, que leva, né, à condição da nossa crise climática, infelizmente, que enfrentamos hoje. E aqui, uma experiência local holandesa, em 2021, a inundação mais recente, imparágonável, a inundação que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul em 2024 e que infelizmente também novamente num volume menor de águas, mas também em 2025. Então isso nos coloca perante essa pergunta: o que é a natureza hoje, né? Quais são as condições dos processos naturais e principalmente a nossa compreensão histórica em relação a esses processos naturais que são necessários, fundamentais e são em relação com a sociedade, com a cultura e tecnologia. Então, Donna Haraway coloca a impossibilidade, como também Bruno Latour, filósofos colocam a impossibilidade da divisão entre natureza e sociedade e cultura. Somos um movimento, né? Então, é muito importante entendermos qual é o estado da natureza, dos processos naturais, do nosso ambiente físico, do nosso contexto espacial hoje em relação a condições socioeconômicas, políticas e a uma ideia, digamos, de sociedade como um todo. Então, é uma condição de impermanência, né? Como já percebemos, infelizmente vivemos também no estado do Rio Grande do Sul nos últimos anos, dessa condição extrema, de eventos extremos que continuam acontecendo. Então, realmente a gente pode colocar como digamos, como uma mudança fundamental na constituição do presente, né? O projeto moderno, ele trouxe um projeto de estabilidade, de uma visão linear do que seria uma sociedade próspera, e hoje se entende que, na realidade, a nossa condição contemporânea é uma condição de incerteza, de instabilidade, de impermanência. E é dentro dessa compreensão, e principalmente de uma compreensão dos processos naturais, que então um projeto pode ser desenvolvido, né? Então, nós temos, digamos, uma coexistência de diferentes tempos, como o tempo geológico, o tempo histórico, mas também o tempo da experiência, e eles constituem o presente. E muito fundamental nessa equação é entender para quem, né, estamos projetando, estamos planejando, estamos desenvolvendo as nossas ações de projeto e planejamento. Então, quem é incluído e quem é excluído historicamente e também em ações futuras a partir de movimentos e ações de projeto. Então, a natureza ela tem essa beleza de voltar, de retornar, independente da ação humana, quando se deixa espaço a ela. Esse é um exemplo, eu acho, muito interessante na Inglaterra, que essas lindas fotografias demonstram quase como, digamos, uma floresta que poderia ser chamada como uma floresta nativa, muito rica, muito diversa, mas na realidade ela cresceu, onde era uma antiga infraestrutura ferroviária. Então, qual é o meu ponto aqui? Que a natureza tem essa força de retorno. Então, sim,
a partir de ações no espaço, com o suporte de políticas públicas, e a sociedade como um todo, é possível uma retomada do desempenho natural de áreas que hoje enfrentam processos de degradação, extrema, para que, num futuro, algo como, infelizmente, o que aconteceu com o evento de 2024, possa ser talvez, não digo totalmente, evitado, porque é uma questão sistêmica global, mas talvez, a partir de uma visão, diferenciada e transformadora de projeto, nós podemos talvez termos uma condição de preparação melhor em relação a isso. Então, é uma questão de posicionamento crítico, né? Como nos colocamos em relação a essas questões, e a política, a ecologia política nos ajuda muito nesse contexto, né? Porque ela é essa abordagem na qual, digamos, justamente enfatiza a impossibilidade a inseparabilidade de questões ambientais, de questões de aspectos sociais, políticos e forças, principalmente econômicas. E a injustiça, processos, digamos, de inequalidade, injustiça, acontecem justamente no momento em que vemos, tais contextos como desassociados, e não são. O ambiente ele é sempre uma consequência, a formação, a manutenção, a transformação do ambiente, ela é sempre uma consequência das nossas ações num contexto social, político e econômico. Então, enquadrando o problema, duas imagens diversas, como essa que conta que, infelizmente, no Cerrado do Brasil, perde uma cidade de São Paulo a cada 3 meses pelo processo de desmatamento, mas com um exemplo oposto, um projeto na Dinamarca que traz, digamos que redesenha parte da sua paisagem, de banhados, justamente para uma melhoria do seu desempenho, digamos, uma requalificação do seu desempenho ambiental, hidrológico, como um todo. E a partir dali também questões de amenidades, questões culturais são envolvidas nessa ação de projeto. Então, duas imagens opostas, mas que demonstram que o projeto, que nós ainda podemos, a partir de ações estratégicas de adaptação climática, de regeneração ambiental, trazermos de volta, digamos, essa força que a natureza tem de se regenerar e reconstruir. Então, novamente, fundamental digamos, esse conhecimento do que é, esse entendimento do que é ser contemporâneo, que refere-se a essa complexidade temporal que decorre da união no mesmo espaço e tempo, no mesmo aqui e agora, de formações culturais heterogêneas geradas ao longo de diferentes trajetórias históricas, em diferentes escalas e em diferentes locais. E aqui a questão fundamental do entendimento sistêmico, histórico de nossas ações e de como projetamos sistematicamente, digamos, num futuro. Porque, como todos sabem, esse é o nosso quadro de elevação das temperaturas extremas já. Nós temos, nos últimos 2 anos, por exemplo, aqui no contexto europeu, como também no Brasil, maior grau de temperaturas no seu histórico, como também, infelizmente, muitas mensagens do IPCC, em relação a essa trajetória climática, então, com padrões de mitigação que não são suficientes na redução das emissões de carbono, que nós já ultrapassamos digamos, o limite de 1,5 graus Celsius na superfície global da temperatura em 2024. Então, e principalmente a contribuição também dos aerosóis, nesse contexto. Então, realmente é muito complexo. Nós também temos já agora uma nova previsão que o AMUC, que é o Atlantic Meridional Overturning Circulation, que é a circulação de temperatura na superfície dos mares, dos oceanos, infelizmente já temos uma projeção de 70% de probabilidade que ele vai realmente mudar. Isso pode gerar extremos ainda maiores de temperatura, com invernos extremamente frios, no norte, e temperaturas altíssimas no sul, global. Então,
temperaturas extremas, com muito mais frequência, concentração de gases serra, como também o aquecimento dos oceanos e ondas marinhas de alta temperatura. Então, isso nos leva a esse tipping point, que é o AMUC. É muito grave e é um cenário que é já com uma grande probabilidade que estamos enfrentando. Então, alguns pontos em conclusão: mudanças climáticas e eventos extremos, a ciência da atribuição, relação entre eventos climáticos extremos, as mudanças climáticas causadas pelo ser humano, o evento do Rio Grande do Sul provavelmente se enquadra nesse contexto, aumento da frequência e intensidade devido à ação humana, a relevância para políticas públicas, adaptações climáticas e gestão de risco de desastres, urgência da mitigação para reduzir riscos futuros e a justiça e responsabilidade dentro de tudo isso, né? Então, essa questão da injustiça climática, por que devemos combater tal injustiça em relação a, e principalmente digamos, o papel das políticas públicas em relação a isso. Então, precisamos de uma boa base científica para a tomada de decisões, da gestão de riscos e adaptação, a prevenção e respostas a desastres, como também apoio à mitigação. E, finalmente, para uma inclusão e uma justiça climática que possa, digamos, levar a um desenvolvimento de políticas que considerem vulnerabilidades sociais e desigualdades, promovendo justiça na adaptação e na distribuição dos recursos. Eu acredito que o meu tempo agora aqui termina. Eu gostaria de agradecer a todos, por esse tempo com vocês, mesmo à distância, ah, e pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Eu espero encontrá-los pessoalmente muito em breve. Muito obrigada.